Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ter algumas indicações de livros brasileiros aqui para vocês. Essa sugestão de vídeo foi dada pela Andressa lá no meu Instagram e eu achei uma ótima sugestão porque inclusive eu venho fazendo alguns vídeos de listas aqui no canal e muita gente pergunta, cadê livro nacional, cadê literatura brasileira, etc, etc. Bom, aqui temos um vídeo apenas de livros nacionais, livros publicados e escritos por autores brasileiros. Vamos ter aqui alguns livros de ficção, majoritariamente ficção, mas eu vou indicar algumas coisas de não ficção também, porque gostamos mesmo do cancelamento neste canal. Então vamos lá. Para começar então com a ficção, eu tenho aqui essa coletânea lindíssima da Dark Side de contos brasileiros de terror ou de suspense, ou com algum mistério, enfim. Eu acho que esse livro aqui é uma ótima pedida para o mês do horror. Eu inclusive li alguns contos do Machado de Assis que tem aqui nessa coletânea, então aqui tem todos os escritores que tem nessa coletânea, é bem completinha mesmo, então Machado de Assis, Álvares de Azevedo, escritores que eu não ouvia falar, né, como o próprio Coelho Neto, que acabou de sair um livro da Edições Livre, desse escritor aqui, João do Rio, tem a Júlia Lopes de Almeida também, que vem sendo mais republicada, né, são autores que acabam sendo esquecidos também do cenário da literatura, e claro, é um livro super caprichado, né, e às vezes algumas pessoas têm receio com as traduções da Dark Side, em se tratando de um livro de contos brasileiros, você não precisa ter essa preocupação, né? Eu acho que eu já li todos os contos do Machado que tem aqui e eu comentei alguns na minha coletânea de histórias de terror também do Machado, que também foi uma publicação, inclusive, da Edições Livre, e eu fiz esse vídeo no ano passado, no mês do horror, mês de outubro, e comentei, inclusive, que pretendia ler outros contos aqui desta coletânea, então eu recomendo bastante para vocês. É um livro bem caprichadinho e com bastante coisa. Então eu recomendo muito essa coletânea para vocês, porque além de bonita, né, caprichada, tem aqui textos muito interessantes, que eu pretendo, inclusive, dar continuidade na leitura no mês de outubro, provavelmente, mas a gente pode ler coisas de horror fora do mês de outubro também, né? Agora, uma indicação de poesia aqui neste canal, que é algo que não aparece muito, mas que eu gosto bastante. Eu acho até que é um pouco difícil de fazer vídeo sobre poesia, né, especialmente resenha e tal, mas é algo que eu adoro ler. E aqui temos Todo Amor, de Vinícius de Moraes. Provavelmente você já ouviu falar de Vinícius de Moraes. Se você não ouviu, enfim, não sei onde você está morando. E Vinícius de Moraes, além de cantor, né, ele tem várias poesias, vários sonetos, e são lindíssimos, assim, eu acho incrível o que ele escreve. E aqui nessa coletânea, que é perfeita, inclusive, junho está logo aí, já estamos quase chegando em maio, em junho tem o Dia dos Namorados, e eu sempre recomendo muito essa edição para quem quer presentear, porque assim, ela é muito bonita, ela é muito caprichada, tem imagens, tem cartas, enfim, é perfeita. Então aqui tem músicas, como eu falei, além das poesias, e tem músicas que ele fez com o Tom Jobim, por exemplo, que provavelmente você já ouviu, mesmo se não conhece absolutamente nada sobre MPB. E tem textos que dá até para considerar como poema mesmo, né? Por exemplo, esse aqui é o meu preferido, que é Para Viver um Grande Amor. É um texto maravilhoso do Vinícius de Moraes. Tem algumas outras coletâneas, até mais baratinhas, versões de bolso, mas eu adoro essa edição, então eu sempre panfleto esse livro lindo aqui. E para falar de um contemporâneo de Vinícius de Moraes, temos aqui um livro bastante polêmico, que não agrada a todo mundo, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Eu tenho um vídeo em que eu falo bastante sobre esse livro, especialmente sobre a Nina, uma personagem muito marcante e que, para mim, é uma das melhores representações de femme fatale da literatura. Esse aqui é um livro que vai te prender e vai te trazer muitas sensações, mesmo você não gostando dele, assim. Porque ele é um livro que prende de um jeito, porque você fica muito curioso para entender tudo aquilo e, no final, ele vai te trazer uma outra resposta, ou talvez você já tenha pensado nessa possibilidade durante a leitura. Ele vai te surpreender de alguma forma, seja pelo seu conteúdo, seja pelos plots, seja pelos personagens muito esquisitos, para dizer o mínimo, que temos aqui nessa obra. Inclusive, foi uma leitura conjunta que a gente fez no Clube Etos, e foi uma leitura conjunta, assim, que rendeu, que a discussão, assim, foi interminável, porque ele é um livro que faz suscitar muitos debates, assim, e livros que suscitam debates já são bons por si próprios, na minha humilde opinião. E esse livro, ele merece ser lido. Eu sei que ele tem alguns defeitos, especialmente de forma mesmo, e eu comentei um pouco sobre isso no meu vídeo, mas é um livro muito interessante. Eu recomendo muito. Eu gostei bastante dele, tá? Tem bastante gente que não gostou,
da nossa leitura conjunta que detestou o livro, detestou os personagens, mas eu vi mérito e eu gostei da forma com que o Lúcio Cardoso nos envolveu aqui nessa história. Mais um contista aqui para a lista temos Lima Barreto. E eu tenho essa coletânea com os melhores contos que tem Homem que Sabia Javanês e é muito interessante. Tem 10 páginas aqui nessa edição, que ela é menorzinha, assim. E o Lima Barreto, ele é muito ácido. Então, assim, o Machado de Assis, ele tem uma ironia e um jeito de mexer com as palavras do português que é única. Mas o Lima Barreto é muito ácido. Então, você vai terminar os contos, as histórias escritas pelo Lima Barreto com uma cara, tipo, entendi, sabe? Tipo, uma sacada meio irônica, meio sarcástica, mas que tem uma crítica bem forte por trás. Então, eu gostei bastante da escrita do Lima Barreto. Eu ainda não li todos os contos aqui dessa coletânea. Tem também o Numa e Ninfa, que é o primeiro, que é muito, muito interessante também. Ele faz uma reviravolta aqui que é muito legal. E eu recomendo bastante. Se eu não me engano, eu li mais alguma coisa dele no ensino médio, talvez o Trechinho de Policarpo Quaresma, outra coisa, eu não lembro, porque não é ensino médio, mas os contos que eu li daqui eu achei sensacionais. Inclusive, eu tenho esse livro, o Trechinho, aqui na minha estante, naquela coleçãozinha da Penguin. Pretendo ler este livro e trazer para vocês um dia também. Você veio fazer um vídeo também? Demorou para você vir? Bom, para falar do gênio da literatura brasileira, é claro que a gente não pode deixar de citar Machado de Assis. E aqui eu trouxe a minha edição de Memórias Póstumas, que é o meu livro preferido dele, mais que Dom Casmurro. Eu acho sensacional a ironia que ele consegue colocar aqui e fazer esse personagem narrador que já está morto. Enfim, eu acho muito genial esse livro aqui e recomendo muito. Caso você tenha lido esse livro no ensino médio, dê uma segunda chance para ele, porque vale muito a pena. O Machado é um contista, assim, de mão cheia e que é muito difícil você encontrar um contista tão bom quanto Machado de Assis. Eu não sou tão fã, assim, de contos e por isso eu até acho que não tenho tanto contato quanto deveria com Machado de Assis, mas, por exemplo, O Alienista, que é uma novela, também é outro texto sensacional do Machado. Então não deixem de dar uma segunda chance, caso vocês tenham tido aquele problema que todo mundo tem no ensino médio de ler um livro por obrigação e acabar não gostando. Leiam de novo, porque Machado é simplesmente um gênio da literatura brasileira, reconhecido mundialmente como gênio, e acho que ele merece que a gente venha e glorifique todo o trabalho maravilhoso dele e fale mais sobre ele também. Agora vamos falar de um livro curtinho que provavelmente você já assistiu ao filme, mas que a leitura vale muitíssimo a pena, é Alto da Compadecida. É o único texto do Suassuna que eu li até o presente momento, mas eu quero seguir, né? Esse aqui é um teatro. E é muito engraçado, tem também as suas críticas, o Ariano tinha essa característica de colocar as suas críticas nesses textos cômicos, e esse aqui é um livro que tem exatamente disso, assim. Então eu recomendo muito, é uma leitura que você consegue fazer numa tarde, super rápida, e que é muito interessante. Você vai conseguir ver bastante do Brasil e da religiosidade do Brasil também, né, que fica tão presente aqui nessa obra que o Ariano escreveu e que deu origem, então, né, àquele filme que é muito famoso. Eu acabei não assistindo ainda, reassistindo, né, porque todo mundo já viu na sessão da tarde aquele filme, mas eu queria ainda reassistir depois de ler para ver, porque eu acho que foi uma adaptação muito bem feita, pelo menos das minhas lembranças, assim, que eu tenho daquele filme. Bom, para finalizar, os livros de ficção que eu tenho para recomendar para vocês no vídeo de hoje, eu devo falar um pouquinho sobre a minha última obsessão literária, que foi O Continente, volume 1, do Érico Veríssimo. Eu ainda quero trazer para vocês um vídeo completo falando sobre a leitura desse livro aqui, que na verdade é só o primeiro volume, né, que eu fiz a leitura, e está aqui em 2 volumes na minha edição. Então eu já continuei aqui, não sei se talvez eu não faça um vídeo inteiro sobre os 2 volumes, mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho, porque eu tô com bastante leitura, só que esse aqui é um livro que não tem como largar, assim. É impressionante o que o Érico Veríssimo fez aqui. Tanto pela capacidade dele de contar a história do Brasil por meio de personagens, assim, muito reais, muito palpáveis, e sendo uma pessoa que mora em Santa Catarina, né? Eu moro em Florianópolis, mas eu sou do sul de Santa Catarina, de Criciúma, que tem uma proximidade ali geográfica muito grande com o Rio Grande do Sul, e tendo visitado várias vezes o Rio Grande do Sul também, eu vejo, assim, como foi incrível o que Érico Veríssimo fez aqui. Ele mostrou o que é o Rio Grande do Sul e até o que é o sul do Brasil, porque muitos elementos que estão aqui eu pude identificar em outras cidades, inclusive de Santa Catarina, e ele conseguiu mostrar isso para o Brasil com um enredo incrível, com uma história muito bem contada. Ele, assim, tem uma descrição maravilhosa
E ele sabe fazer personagens cativantes e inesquecíveis, assim. Eu acho que eu nunca vou esquecer da Ana Terra, do Capitão Rodrigo, da Bibiana. Enfim, são personagens que te marcam e que você consegue ver elementos muito realistas, assim, especialmente da nossa cultura mesmo, assim. Esse livro aqui, ele tem uma narrativa não linear, então ele vai quebrando o tempo mesmo entre os capítulos, você vai pulando de personagens e de núcleo de personagens e de anos também. Então você acaba acompanhando aqui a saga da família Terra Cambará por muitos e muitos anos, e isso com todo o envolvimento histórico do Brasil, desde a colonização, desde o período em que o Brasil era colônia de Portugal, depois a independência, depois os problemas da centralização do império, que era um império muito vasto, como era difícil controlar essas terras, né? Especialmente considerando a distância do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, que era a capital, e depois o período da República, que vem a Revolução Federalista, tentativa desses estados, né, desses entes federativos de terem mais autonomia. Tudo isso está aqui nesse livro e tudo isso narrado de uma forma assim magistral e com personagens maravilhosos, como eu falei para vocês. Quero muito falar bastante sobre ele aqui em um vídeo específico, porque eu realmente fiquei apaixonada por esse livro e foi algo muito inesperado, foi uma surpresa muito grande, porque eu achei que eu não ia gostar tanto assim. Eu não sei se eu vou conseguir dar continuidade a toda a saga de O Tempo e o Vento esse ano, porque tem bastante leitura pendente por aqui, né? Mas eu queria muito, porque eu acho, assim, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, assim. Inclusive brasileiros de todos os lugares, e o Érico também é um escritor bastante vendido fora, né? Então ele foi traduzido para outras línguas. Só que a gente sabe, assim, que especialmente aqui dentro do Brasil, a gente tem muitas culturas. E às vezes na literatura a gente foca muito no regionalismo nordestino ou no regionalismo mineiro e também o do eixo Rio-São Paulo, né? Que é natural que isso exista, mas o Sul não tem tanto enfoque, assim. E quando a gente tem um escritor que consegue fazer o que Érico Veríssimo fez aqui, eu acho que ele merecia muito, muito, muito mais prestígio e ser lido por muito mais pessoas do que ele foi lido e que está sendo lido. Então eu quero muito panfletar para vocês esse livro, porque vale muito a pena. Apenas leiam e digam se vocês gostaram também, porque eu fiquei completamente apaixonada por essa história e por essa escrita. Bom, agora falando rapidamente de alguns escritores brasileiros e de não ficção que temos por aqui. Para começar falando do professor Gurgel, né, que provavelmente todos vocês conhecem, e eu falei muito de O Mínimo sobre Literatura, porque esse livrinho aqui, que é tão pequeno, tão curtinho, é tão profundo e é tão gostoso de ler, todo mundo que gosta de literatura deveria ler esse livro aqui. Ele vai, assim, te trazer reflexões e te dar um quentinho no coração, que é sensacional. E o professor Gurgel é sensacional, não sei se vocês acompanham ele no Instagram, especialmente, no YouTube, nos cursos que ele dá. E eu tenho outros livros de crítica dele aqui também, mas esse aqui é um livro que eu sempre recomendo para todo mundo, porque eu realmente acho que todo leitor vai se identificar com o que está escrito aqui. Para trazer outro O Mínimo, dessa vez o mínimo sobre filosofia, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre este livrinho aqui, que é do professor Vitor Sales Pinheiro. Ele é um professor de filosofia, né, obviamente, escrevendo sobre filosofia. E esse livro aqui, ele me trouxe uma luz, assim, e uma capacidade de identificar as fases da filosofia de uma forma muito simples e muito resumida. Então eu gostei muito. E ele tem outras obras também, algumas publicadas pela Realizações, outras, se eu não me engano, é pela Vida Editorial. E eu quero muito dar continuidade nessas leituras, porque eu gostei muito da escrita dele. Ele tem uma didática muito boa. Eu já tinha visto, obviamente, em vídeos e no Instagram, mas a escrita dele também é muito didática. Então, caso vocês tenham interesse em estudar filosofia com um brasileiro que sabe muito sobre o assunto, tem aqui O Mínimo sobre Filosofia, que talvez seja uma ótima pedida para começar. Para finalizar, então, vou mostrar um livro que sim, eu li, sim, eu gostei muito, sim, estou panfletando aqui para vocês. E caso você não tenha lido nada desse escritor, eu sugiro que você busque ler antes de ter qualquer tipo de opinião, ou falar, ou expressar a sua opinião nos comentários. Porque sim, temos aqui o Imbecil Coletivo do professor Olavo de Carvalho, que eu já falei várias vezes aqui no canal, e continuarei falando, apesar dos vários comentários dizendo: meu Deus, como assim você leu Olavo? Você é um monstro e vocês odeiam todas as pessoas, e por que você está fazendo com a sua vida? Enfim, aqui temos o Imbecil Coletivo, que é um livro que vai tratar sobre o problema da educação, o problema da formação do brasileiro nas últimas décadas, e que é muito difícil que você vá ler, não importa o seu espectro político,
esse livro inteiro e não vai concordar com nada ou vai discordar com cada vírgula, assim. Isso não é possível, pelo menos na minha opinião. E fica aqui a recomendação de um ótimo livro para começar a ler o Professor Olavo. Eu tenho alguns livros dele aqui e já fiz, assim, uma boa análise do que tem, né? E tem bastante coisa sendo publicada, republicada pela Vida Editorial. Esse aqui é um livro mais político, mas que tem muitas reflexões atemporais. Então, eu acho que é uma ótima forma de ter um contato com ele. Tem também, é claro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E esse livro eu li há, sei lá, 10 anos e ele está completamente impossível de encontrar na internet por um preço decente, porque infelizmente não está sendo republicado, né? Os direitos estão com o grupo editorial Record, se eu não me engano, e este livro não está mais circulando, mas pela Vida Editorial você encontra muito facilmente aqui a coleção do Imbecil. E essa aqui é uma coleção inteira que vai prosseguir, inclusive eu tenho aqui na minha estante a continuação e outros livros dele. E acho que esse aqui é o escritor brasileiro que eu tenho mais livros na estante, inclusive. Enfim, fica aqui a recomendação de um ótimo livro para ter contato com o Olavo de Carvalho e não ter contato apenas com um print de Twitter que você viu e você acaba criticando sem nem conhecer, nem saber nada do trabalho dele, né? Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das indicações de livros nacionais, tanto de ficção como um pouquinho de não ficção também, para a gente ter um pouco mais de contato mesmo com os grandes escritores brasileiros. Tem bastante coisa aqui que eu ainda não li e que eu pretendo trazer para vocês também, José Geraldo Vieira, tem A Todo Transe, que é um livro indicado pelo Gurgel. Tem Graciliano Ramos, que eu tenho alguns aqui na estante esperando que eu faça a leitura. Eu quero muito ler Vidas Secas. Vou ler esse ano Raquel de Queiroz, vou poder trazer um pouquinho dela para vocês também. Clarice Lispector é uma escritora que eu tive contato no ensino médio, que eu pretendo ter um novo contato com um novo olhar. Eu lembro que eu li A Hora da Estrela, não entendi muita coisa, mas gostei bastante. Então, enfim, tem vários escritores brasileiros maravilhosos que, com certeza, merecem estar nas listas de livros imperdíveis. E esses são apenas alguns que eu mencionei para vocês. Eu tava editando o vídeo, vou fazer um leve disclaimer aqui, porque eu não mencionei Nelson Rodrigues nesse vídeo e eu sou completamente apaixonada pelo que eu já li de Nelson. Então eu queria indicar para vocês aqui o Memórias, A Menina Sem Estrela, que é o livro de memórias de Nelson Rodrigues. E eu vi muita gente recomendando começar a leitura desse escritor por ele, e eu fiz isso, né? Porque eu já tinha lido alguns textos esparsos, mas nunca tinha lido o livro inteiro. Fiz a leitura de memórias, amei, e fiz um vídeo de quase 20 minutos falando muito bem sobre esse livro. Então, só para fazer aqui esse disclaimer e incluir essa indicação, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre esse livro, vocês podem ver a minha resenha. Eu acho que eu panfletei bastante Nelson Rodrigues por lá. Panfletei tanto que até esqueci de colocar aqui nessa lista, mas enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, comentem os livros que vocês já leram, quais são os escritores brasileiros preferidos de vocês. Se inscrevam no canal também, porque isso me ajuda bastante. O vídeo vai aparecer para mais pessoas e eu vou conseguir criar mais conteúdo aqui no YouTube. E é isso, até o próximo vídeo.